Você já parou para pensar porque os governos Lula 1, Lula 2 deram muito certo e o 3 também vai dar muito certo na economia, enquanto os governos do Collor, do Fernando Henrique, do Temer e do Bolsonaro foram um fracasso e por isso eles ou não conseguiram eleger sucessores ou conseguiram perder a reeleição, como foi o caso do Bolsonaro? Pois é, isso aconteceu porque o Lula, assim como a China, não se curvou às pressões do mercado financeiro e suas imposições ideológicas só para eles ganharem dinheiro do tal do tripé macroeconômico e o tal choque de gestão como está fazendo o Milei, terminando de afundar a Argentina. Quem estiver apostando em derivativo vai perder dinheiro nesse país. Vai perder dinheiro nesse país. As pessoas que vão ficar apostando no fortalecimento do dólar e no enfraquecimento do real. Eu já vi isso em 2008. Quem é que não lembra a quantidade de empresa que quebrou? Quem é que não lembra o que aconteceu com a Sabia? Quem é que não lembra o que aconteceu com a Caraplus? As pessoas achavam que era importante ganhar dinheiro apostando no fortalecimento do dólar e no acabar de quebrar a cara. E vão quebrar também. Vão quebrar porque eu não votei para ser presidente para dar errado. Eu só votei porque eu tenho consciência que vai dar errado. Se você ligar nesse momento na Globo News, na CNN, provavelmente você vai achar algum articulista desesperado porque o Lula não está cedendo às pressões e às chantagens do mercado financeiro. Pois é, tem que fazer equilíbrio fiscal a qualquer custo, tem que cortar investimentos no país. O que acontece quando você corta investimentos? Acontece um governo Bolsonaro que fracassou, derrubou a economia do Brasil, que já chegou à sexta maior do mundo, para a 13ª, porque sem a máquina do Estado atuando para gerar empregos, oportunidades e principalmente investindo no país, para que o país não só gere empregos, mas empregos de boa qualidade a partir da industrialização do país, nada disso prospera. E as coisas só não estão ainda melhores do que poderiam estar nesse primeiro ano e meio de Lula, graças àquele cavalo de Troia que o Bolsonaro deixou junto com o Lira, que é o Campos Neto, que continua mantendo uma taxa de juros extorsivas, a maior taxa de juros reais do planeta, numa economia totalmente sólida e estável, com grandes reservas internacionais, o que não se justifica de maneira nenhuma, haja visto que ele está ali dizendo que é independente, mas a gente viu aí que ele está a serviço da extrema-direita para sabotar o Brasil. Portanto, essa conta cobre da Rede Globo, cobre do Tarcísio, cobre do Bolsonaro, Luciano Huck e companhia, que apostam no rentismo e na especulação, porque aí só eles ganham dinheiro através de uma tática do rentismo sanguessuga que quer ganhar dinheiro sem fazer força. E é por isso que eles são tão obcecados com o controle da inflação. Sabe por quê? Porque enquanto a inflação estiver controlada, mesmo à custa de você perder dinheiro, mesmo à custa de você passar dificuldades na sua vida, como acontecia lá durante o governo Bolsonaro, a liquidez deles está líquida e certa sem precisar investir, sem precisar arriscar, ou seja, negando o próprio capitalismo, querendo viver de juros que, curioso que os bolsocrentes não questionam, haja visto que, ao contrário de todas as teses que do falso moralismo que eles defendem, os juros está na raiz de todos os problemas e é avisado o tempo todo na Bíblia, há várias menções proibindo a prática da usura, que é a cobrança de juros, que corrói toda a vida das pessoas em sociedade. E o Lula sabe disso. Esse papo de que, olha, cada declaração do Lula gira uma bagunça, o dólar sobe. Gente, essa gente está careca de ver que mesmo que você fique em silêncio, a roda financeira é um cassino, eles vão criar qualquer escândalo. O Neymar da vida, que aconteça alguma coisa, já um gol da seleção, uma derrota disso ou daquilo, é motivo para virar um auê, porque essa gente ganha no barulho, eles não ganham produzindo. O pessoal do mercado financeiro não produz um alfinete, vive. Entretanto, o Banco Central aí do seu Campos Neto transferiu para eles a gestão de criar dinheiro através desse sistema dos juros mais altos do país, quando eles refinanciam, por exemplo, um carro, uma casa sua, ou seja, o dinheiro só muda de uma conta para outra, mas do nada ele vai multiplicar aqueles juros que você vai estar pagando, ou seja, o Banco Central, que se diz autônomo, na verdade, está transferindo um direito que é do governo de criar dinheiro para investir nas pessoas e no país, transferindo para os banqueiros. E é por isso que mesmo com a economia quase paralisada durante o governo Bolsonaro e Temer, por exemplo, esses banqueiros continuavam ganhando e ganhando cada vez mais.
porque o dinheiro deles é fictício, não é aquele dinheiro real como o seu. Como, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês recente aí do Elon Musk, que as ações dele do dia para a noite perderam mais de 50% de valor lá da Tesla, e só numa visitinha que ele fez para a China, onde foi feito um anúncio que ele faria um acordo para a China, ele recuperou do dia para a noite 20%, sem produzir um só carro a mais, sem vender um só carro a mais, ou seja, tudo em cima da conversa mole, tudo em cima da bagunça, da propaganda. É assim que esse mercado financeiro atua. Ele sabe que para ele ganhar dinheiro, ele não precisa produzir, ele não precisa ajudar você a ganhar seu dinheiro também. Porque eles não vivem a economia real, aquela do seu pequeno negócio, que você presta o serviço e recebe o dinheiro em troca como pagamento. Não, eles simplesmente especulam como gafanhotos, como pragas de gafanhoto, destruindo as economias, tudo no curto prazo. Agora você pode entrar no... Por exemplo, hoje em qualquer grupinho aí de financistas, como o tal do Primo Rico, ele vai estar ensinando você a fazer day trading. Sabe o que é isso? É você colocar o seu dinheiro no mesmo dia em 2, 3 contas diferentes para especular e não vai ajudar em nada. Porque como é que você ajuda uma indústria a se desenvolver, que você aposta numa indústria, se o dinheiro que você colocou hoje de manhã, à tarde você já tirou porque era só para especular? Ou seja, é gente improdutiva, que não pensa no país e, consequentemente, a gente não tem que pensar muito neles, porque esses caras parasitaram o nosso Brasil a vida inteira. Se o Bolsonaro, por exemplo, tivesse seguido aquelas regrinhas que ele vendia durante 30 anos de estatizar a economia, de nacionalizar o país em primeiro lugar, e não simplesmente entregar na mão do Paulo Guedes, que entregou para o mercado financeiro, talvez hoje ele tivesse sido reeleito, porque ele teria colocado os interesses do país em primeiro lugar. E é por isso que o Lula podem espernear, podem chantagear, podem tentar especular aumentando o preço do dólar, podem manter esse sujeito que, na minha opinião, a justiça devia estar de olho nele, esse Campos Neto, pelo enorme prejuízo. Toda vez que ele mantém essa taxa extorsiva, é mais que um Bolsa Família inteiro que ele está jogando no colo dos ricos. Talvez você não saiba, mas só a especulação, esses juros que o Campos Neto mantém a mais de 10% ao ano, isso porque a gente já forçou ele a derrubar, garantem mais de 20 Bolsas Famílias inteiros. Esse programa que ajuda milhões de pessoas para meia dúzia de especuladores financeiros que não querem saber, nunca trabalharam na vida. É gente vagabunda que vive de sanguessugar o Estado brasileiro, e isso tem que ter um fim. Portanto, não adianta essa gente espernear, querer pressionar o Lula a colocar um carinha que eles escolheram, um clone do Campos Neto, porque o Lula não vai cair nessa. Como ele deixou muito claro, ele voltou a ser presidente para pensar nas pessoas, para colocar o povo em primeiro lugar. E é isso que ele está fazendo, e é por isso que esses cães ficam ladrando, rosnando. Mas lembre-se, os cães ladram, mas a caravana, quando ela é justa, digna, ela passa e ela vai chegar ao seu destino, porque o Lula já mostrou isso nos seus 2 primeiros governos, está mostrando que continua com a mesma garra e disposição no seu terceiro e provavelmente um quarto governo, porque tudo indica que é isso que vai acontecer, até porque ele já se colocou à disposição para disputar 2026, se até lá não aparecer um novo candidato que conduz o seu legado. E você, qual a sua opinião a respeito? Deixe aqui o seu comentário. Se inscreva no canal, sendo o dedo para compartilhar. Não esquece de deixar seu like. E vamos juntos construir um país melhor, mais humano, solidário, junto com o Lula. Porque esse, de todos que estão aí, pelo menos esse, você tem certeza que pensa no seu lado.